Tem todo tipo de homenagem, teve homenagem ao Dia das Mães. Daqui a pouco, acho que é outubro, que vai ter homenagem para o Dia das Crianças também. Mas exclusivamente em relação à homenagem ao Dia dos Pais, hoje, essa palavra significa homenagem, demonstração ou prova de respeito, de admiração, uma prova de veneração, tributo a uma pessoa pelo serviço prestado. Então, essa é a palavra mais ou menos assim, uma forma bem resumida. Everson, tá tudo bem aí? Menino do som, tá tudo bem com vocês? Ah, tá, crianças. As crianças, por favor, perdoa aí, acabei esquecendo a empolgação aqui. As crianças, onde que elas estão? Por favor, vem aqui com calma, devagarzinho, por favor. Devagarzinho, cuidado aqui com o pedestal. Isso. Deus abençoe vocês. Vamos. A Agatha, ela não anda, ela desfila. Até chegar aqui já foi, já acabou. Corre, Agatha. Ela desfila, vai desfilando. Chega logo, Agatha. Que caramba. Pai, muito obrigado pela vida das nossas crianças nessa noite. Pedimos para que o Senhor abençoe cada uma delas, que cada uma delas seja, Senhor da glória, abençoada nessa noite. Nós removemos ou decretamos qualquer tipo de decreto que o inimigo preparou, planejou na vida de cada uma dessas crianças, Senhor. E liberamos todo o decreto do Senhor, de bênção, prosperidade, cuidado, saúde, Senhor Deus, em todas as áreas dessas crianças. Abençoa elas nesse momento que elas estarão com os professores. Pedimos para que o Senhor venha se manifestar através dos professores, naquela sala, naquele ambiente, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Então, estava falando aqui a palavra homenagem, significa demonstração ou prova de respeito, de admiração, de veneração, tributo a uma pessoa pelo serviço prestado. E não adianta você comprar um presente para o pai ou para aquela pessoa em que você está homenageando, se você não tem respeito por ela. Não adianta você dar abraço lá, parabéns para o Dia dos Pais, mas você não tem respeito para essa pessoa. Então isso aí é incoerência. Mas se nós queremos realmente, como filhos e filhas, esposa, mulheres, famílias, se nós queremos homenagear a pessoa do pai, demonstrando prova de respeito e de admiração e honrá-lo, o que nós precisamos, em primeiro lugar, precisamos parar de fugir do passado e encarar o nosso passado para sermos livres. Meu amigo pastor Ari, alguns domingos atrás, trouxe uma palavra muito poderosa aqui sobre o passado. Uma palavra muito boa sobre o quanto o passado é prejudicial para nossas vidas, dependendo do que a gente foi. E temos o síndrome de Jacó, que teve um passado dramático, e por reconhecer tudo o que ele havia aprontado, o que ele fez? Vivia fugindo do seu passado, até que um dia ele foi se encontrar com Deus face a face, e Deus foi mudá-lo. Então, enquanto você fica fugindo do seu passado, das coisas que aconteceram contigo no passado, até quando você vai fugir? Um dia você vai se encontrar com o Senhor. E quem sabe nessa noite,
Carlos Jung, um dos fundadores da psicanálise, disse certa vez: eu não sou o que aconteceu comigo no passado. Eu não sou o que aconteceu comigo no passado, mas escolhi me tornar o que aconteceu comigo no passado. Você não é o seu passado, mas é resultado das suas escolhas. Por que eu estou falando essas coisas? Porque para muitos o Dia dos Pais não tem nenhum valor. Para muitos de nós, o Dia dos Pais não tem nenhum valor. Qual é a prova disso? Muita gente está em casa. Muita gente está sentada em casa. Não é porque o pai proibiu para vir. Não. Porque se caso vir participar da comemoração dos pais, Dia dos Pais aqui, vai lembrar algumas coisas que aconteceram com seu pai, com ela ou com seu pai no passado. Todas aquelas feridas no passado vai voltar à evidência, vai voltar a sangrar de novo. Então melhor não ir participar da homenagem do Dia dos Pais. Alguns estejam aqui, talvez, mas nós temos um passado que a gente foge. Só que nós não aceitamos esse passado. A gente pergunta: você está curado? Eu estou curado mesmo. Como que você está? Está em paz com seu pai? Não, está tudo resolvido, eu estou em paz, mas no fundo ainda sangra pelo seu passado. No fundo você vive fugindo do seu passado. Você não fala isso para ninguém. Você não expõe isso para ninguém, talvez por causa da vergonha ou medo. Mas no fundo você vive se escondendo do passado e fica culpando outras pessoas. Como eu falei, que para muitos não teria motivo nenhum de celebrar o Dia dos Pais, porque eu não vi o meu pai, eu não conheci o meu pai, não tem como dar homenagem. Eu não vi o meu pai, como que eu homenageá-lo? Como que eu homenagear uma pessoa que não vi e não convivi? Deixa eu te avisar. Homenagear, ou melhor, a homenagem e a honra, o respeito primeiro, não está na pessoa que vai ser homenageada. Primeiro está em você. O respeito, o sentimento de reconhecimento, de gratidão, é algo que está em mim. Agora, se a pessoa está viva ou não, isso aí menos importa para mim. O mais importante é que está em mim. E eu posso me lembrar do meu pai e agradecê-lo um dia. Agradecer que, puxa vida, meu pai foi usado para mim existir hoje. Eu não conheci meu pai, já falei várias vezes aqui. Eu nunca vi a cara dele, nem foto dele, não cheguei a ter, nem tenho até agora. Mas não porque eu não vi meu pai, não posso fazer homenagem dos meus pais. Estou aqui como prova, resultado daquilo que ele era com a minha mãe, com a minha família. Se ele não tivesse existido, eu não estaria aqui também. Então a homenagem não tem nada a ver com, eu, como não conheci, então não tem que homenagear nada. Homenagem, a gratidão, está em quem vai dar essa gratidão, não em quem vai receber. Agora, quem vai receber, se estiver vivo, amém. Se estiver reconhecendo, amém. Se não reconhecer também, a gratidão volta para mim. Porque é um sentimento, uma virtude que eu tenho. Não é uma virtude que outra pessoa aqui não tem, que precisa implorar para receber da minha parte, não. A gratidão faz parte do meu caráter. O respeito faz parte do meu caráter. Eu dou para todos aqueles que necessitam. Eu quero reconhecer. A pessoa não vai aceitar ou deixar de aceitar. Se aceitar, amém. Se não aceitar, a gratidão volta para mim. Se aceitar, amém. Se não aceitar, a homenagem volta para mim. Se aceitar, amém. Se não aceitar, o respeito volta para mim. Faz parte da minha essência. Faz parte do meu caráter. Conhecer a pessoa a quem deve a honra,
ou respeito ou não importa muito. O que importa é você ter respeito, ter honra e ficar com você. Mesmo não conhecendo a pessoa, a gratidão e o respeito está no seu caráter. Isso não pode mudar a minha essência. Não conheço meu pai, não conheço os meus irmãos, os meus tios, não conheço, mas ele existe por aí. Certa vez eu ouvi falar da minha mãe, das minhas irmãs, que tem um sobrinho aí que mora nos Estados Unidos. Então, amém, glória a Deus, também não conheço ele, mas e agora? Vou fazer o quê? Por causa disso que eu vou mudar a minha essência? Não vou mudar, porque eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é porque as pessoas não estão aqui, não estão me aplaudindo, não estão aqui me reconhecendo, que vou mudar a minha essência. Nada disso. Nada disso. Em segundo lugar, você conhece a Deus? A gente fala muitas vezes aqui que você tem que honrar a Deus, tem que dar respeito a Deus. Você já viu Ele? Já viu a Deus você? Agora te pergunto, como é que você vai dar homenagem a Deus ou honrar a Deus que você nunca viu? Você nunca viu Deus. Honra Ele, mas cadê Ele? Como que você vai honrar a um Deus que você nunca viu? Como que você vai honrar a um Pai que você nunca viu? Como? Quem não tem esse sentimento de honrar e respeitar, homenagear a Deus, também terá dificuldade de respeitar, honrar e homenagear as pessoas que estão ao seu lado. Quem não tem esse hábito de honrar e respeitar, homenagear a Deus, terá dificuldade de homenagear pai, mãe, homenagear irmão mais velho, homenagear as pessoas que andam com ela, homenagear pelo menos a liderança que trabalha com ela, o chefe, os colegas. Vai ter dificuldade. Por quê? Se você não consegue homenagear a Deus que você não vê, como que você vai homenagear as pessoas que você vê? Vai ter dificuldade. Vou homenagear fulano e tal, mas Deus, nunca homenageei a Deus, nunca honrei a Deus na minha vida. Como vou honrar? Você não merece. Em segundo lugar, o sentimento de desafiador, que é o causador de traumas em nós, nos impede a usufruir o melhor de Deus e de raiva de um Deus desconhecido, que nós achamos que Ele não nos entende. É isso que esse sentimento que às vezes brota em nosso coração. Parece que Deus não nos entende. Parece que Deus não tem sentimento, Deus não tem alma. Eu entendo também por outro lado que, aliás, é suspeito que tem gente que tem raiva de Deus. Tem gente que está magoado com Deus. Tem gente que tem mágoa, ressentimento de Deus. Por quê? Porque Deus permitiu que meu pai morresse. Meu ídolo, meu amigo, confiava muito nele, a gente andava muito junto. Mas Deus, será que Deus tem alma? Será que Deus não pensa? Me deixa nesse oco, nessa solidão. Por que Deus permitiu que meu pai morresse? Por não entender, não conhecer a Deus, muitas vezes, a gente fica com mágoa de Deus. A gente fica com raiva de Deus. E essa mágoa nos paralisa. Razão pelo qual que todo ano, chegando o dia, nessa véspera, o dia dos pais, ou dia das mães, pelo menos, poxa vida, a pessoa fica presa. O seu casulo. Vai fazer homenagem? Não quero, não tenho com vontade, não estou animado, não quero saber. Hoje, eu acho que é melhor ficar em casa mesmo, para se divertir. Vai fazer lazer para outro lugar, vai passear, vai dormir, vai tomar uma cachaça, quem sabe, tentando de alguma forma fugir. Fugir de quê? O síndrome de perseguição. O exemplo de Jacó. Medo. Tem gente que tem raiva de Deus, porque Deus um dia levou
uma pessoa amada dela e Deus não, aliás, e a pessoa não consegue mais perdoar a Deus. Tem gente que tem mágoa de Deus por ele não ter sido obediente às minhas vontades. E orei a Deus, mas Deus não me viu. Esse Deus para mim não serve mais. Eu estou com raiva dele. E aí a dificuldade de muitas pessoas chamar Deus de Pai. Porque como que eu vou chamar Deus de Pai se Ele não faz as minhas vontades? Como é que eu vou chamar Deus de Pai se Ele não me dá nada? Como uma cantora disse certa vez que a vontade do Pai não é te dar tudo o que você quer, mas você se tornar igual a Ele. É isso que o Pai quer. Em terceiro lugar, a terceira causa de trauma no relacionamento de um pai e com o filho, o filho com o pai e até a mãe, aquele que apenas engravidou, abandonou a moça e ela aguentou todo o processo até a criança nascer, crescer. Um dia a criança pergunta: mãe, quem é o meu pai? A mãe diz: ela foi embora, ou ele foi embora, ele nos abandonou. Essa criança rejeitada, ela tem síndrome de rejeição. Essa criança rejeitada, ela fica cativa, ou fica no cativeiro do Satanás, se fazendo de coitado o tempo todo. Consequência, nada vai adiante na vida dessa criança ou dessa pessoa. Terá maus relacionamentos com todo mundo. Não vai conseguir ter bons relacionamentos no dia a dia dessa menina ou desse menino. Outra coisa, a criança ao nascer, num dia desse, ela pergunta: mãe, cadê meu pai? A mãe responde: não, o seu pai tem outra família, com outros filhos. A criança fica ouvindo aquilo. Como é que é isso? O pai que é obrigado, às vezes, a dividir os dias de visitar o filho ou a filha, horas de ficar com o filho. O pai que é obrigado de pagar uma pensão. Não, eu me relaciono com meu filho por obrigação. Não tem aquele amor, não tem aquela paixão, não tem aquele afeto. Mas só me relaciono com meus filhos por obrigação, porque a justiça me pediu. Sou obrigado a pagar a pensão. E o filho ao mesmo tempo, ou a mãe ao mesmo tempo, fica brigando com o pai, porque a pensão atrasou, porque não deu a pensão tal. E a mãe fica falando mal do pai na frente da criança, do filho. E o filho fica crescendo com essa mentalidade, dizendo: puxa vida, meu pai é muito maluco, meu pai é muito maldoso. Aí chega no dia dos pais, você acha que essa criança, esse menino ou menina vai ter motivo de comemorar o dia dos pais? Não. Meu pai só aparece quando paga a pensão, me obriga para fazer algumas coisas. Ele é seu pai, ele é meu pai. Vamos comemorar o dia dos pais? Não tem motivo, não tem razão para isso. A mãe briga o tempo todo com o pai ou com esse marido, fala mal dele na frente do filho. Filho fica com raiva do pai. E também tem o pai que se achou no direito de brigar, e ali é criada uma rixa entre pai, mãe, filho. E qual é o sentido do dia dos pais para esse menino e para essa menina? Cheio de mágoas, cheio de raiva, sem nenhum sentido. E muitos filhos nunca tiveram um relacionamento saudável com seus pais, nunca conheço seus pais. Amanhã o filho ou a filha aqui vai querer sair de casa.
Já que meu pai saiu de casa, também vou sair. Já que a minha mãe também sai de casa, eu também vou sair da minha casa. Imagina como é que fica a família. Como é que fica o dia dos pais? Comemorar o quê? Numa família, o pai ignorantes, porque criou filho com muita dureza, com muita má educação, falando palavrões. Um pai que é grosso, duro, xingador de todo mundo, briga com todo mundo, briga com a mãe. É um pai alcoólatra, drogado. E o filho criado no meio desse ambiente. Aí chega o dia dos pais. E o filho pergunta: eu vou comemorar o dia do quê? Eu vou agradecer com esse homem que é bruto, mal educado. Para que ter o dia dos pais para mim? Há um pai que nunca correspondeu às expectativas de uma família. Esperava um pai de um jeito, mas o que apareceu, um pai cheio de defeitos. Ser pai é um desafio muito grande. Nem sempre todos estejam preparados ou sejam preparados para esse desafio. Talvez por causa disso, muitos preferem adotar um animal, que vai dar menos trabalho. Em vez de adotar filho, não. Eu vou adotar um animal, um bicho. Eu vou gastar meu tempo trabalhando. Hoje, infelizmente, o trabalho está sendo colocado no lugar da família. Criar filho, não. Filho depois. Em primeiro lugar, trabalho. A inversão de valores. Em primeiro lugar, cachorro. Nossa igreja que a gente faz colheita de roupas usadas para morador de rua. Que amanhã vai ter, amanhã. Você sabe? Vai ter amanhã? Escutei uma notícia, acho que foi no sábado ou domingo. Não, domingo não, perdão. Sexta-feira. Está havendo uma campanha de doação de roupas para bicho. Também está fazendo a mesma campanha. Para doar roupas para bicho. Não estou dizendo que a gente não pode fazer isso. Mas o que acontece é que a inversão de valores que a gente está tendo, infelizmente, eu também não sou contra judiar de um animal. Não pode. Ninguém tem direito para isso. Mas a inversão de que o filho, que o ser humano, foi colocado no lugar de cachorro. O amor que a gente deve dar ao ser humano, ao próximo, está sendo substituído pelo amor, pelo animal. Se você quiser adotar, adota os dois. Adota os dois. Como falei alguma vez aqui na igreja, estava nesse mercado aqui, que fica perto aqui da gente, fui lá e estava comprando algumas frutas, de repente me apareceu umas 3, 4 crianças, essa faixa etária de 5, 7 anos, por aí, e começou a bater aqui na minha perna. Eu, tio, compra chiclete para mim. Pô, chiclete essa hora, essas crianças deveriam estar na escola, pelo menos ou com os pais, nas suas casas. Mas, resumo, um pai e uma mãe que abandonou criança, colocou criança no mundo que, infelizmente, estão largadas daquela maneira, daquele jeito. Então as pessoas muitas vezes preferem adotar um cachorro do que um ser humano, porque o ser humano dá trabalho. Eu seria interessante que qualquer pessoa, antes de ser pai, teria que fazer uma faculdade de 5 anos. Tamanho é desafio de ser pai. É muito desafiador ser pai. Não é fácil. Ser pai virou linguagem, hoje até, de malandro. Até muitos filhos nossos, a gente está imitando. Fica chamando de todo mundo pai. Todo mundo é pai. Ô pai. Essa cultura do mundo. Da onde via essa multiplicação de tanto pai? Faz parte desse mundo. Irmãos, independentemente da imagem que você guarda ou tem do seu pai, é a mesma imagem que você transfere para Deus quando você chama Ele de pai. Em muitos casos, a mesma imagem que você tem
do seu pai, que foi agressor para você, que te ameaçou, que te abusou, um pai que falava palavrões para você, um pai que era injusto para a sua família, um pai que traiu a sua mãe, a sua família. Quando você fecha os olhos e pensa num pai, e pensa em Deus como pai, você transfere essa mesma imagem do seu pai humano para o Deus criador do céu e da terra. A gente é tentado para isso. Filhos magoados como pai, magoado também com Deus. Filhos frustrados com o pai, também carrega a frustração com Deus. Filhos desconfiados do pai, também carrega a mesma desconfiança com Deus. Filhos que têm como pai injusto, se sente injustiçado também, fica pensando, puxa vida, eu acho que Deus tem filho mais amado, mais querido que eu. Por quê? O pai humano traiu a família, o pai humano traiu a mãe. Essa mesma imagem fica transferida para Deus, chamando Deus de injusto. Não é tão fácil ser pai, como eu falei aqui. Acho que seria uma sugestão de que antes de ser pai, passar por um curso. Mesmo assim, você vai continuar irando, mesmo sendo pai por ter passado em algum curso. Porque como marinheiro de primeira ou de primeira, de segunda, de terceira viagem, sempre nós estaremos errando, sempre. A minha definição como pai que eu tenho é a seguinte: pai é aquele semeador, repita comigo, por favor. O pai é aquele semeador que plantou a semente na minha mãe. E você é resultado dessa semente. Tão simples. A mãe jogou fertilizante. Essa semente hoje é filho ou filha, eu sou eu. O pai vai dando a sua vida em prol da sua família. Isso é o começo. Aquele pai que dá a sua vida para os seus filhos. Quando você fala em dar vida, você não deixar faltar nada na sua casa. Os meus filhos sabem disso. Por isso que muitas vezes eu tenho consciência tranquila. Tamanha investimento que eu dei, que eu fiz e continuo fazendo na vida dos meus filhos. Preferia me privar de alguma coisa, de alguma roupa minha, queria comprar, mas não deixar faltar nada para eles, nada. Tudo que eu tinha, que eu poderia comprar e fazer por eles, curso que eu poderia pagar, faculdade por eles, e pedia, pai, quero fazer aquele curso. Quanto que é? Assim, sabe, paga. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas faz parcela, vou pagando. Às vezes eu não precisava me pedir nada, nem pedir nada. Hoje tem um aí que está em casa até ainda. Estou esperando uma menina para casar. Eu estou viajando, passando para cá e para lá. E vejo, tem um... Michel está lá em casa. Está faltando o quê? Faltando um casaco, sei lá, uma roupa de frio, uma camiseta, uma calça. Eu não pergunto para ele. Só vou levar para ele. Eu trouxe isso aqui para tu. Quando me pede, não deixa faltar nada. Só se eu não tiver condições. Então, pai é aquele que dá a sua vida para a família. Passa a identidade para a família. Passa a proteção para a família. Sustento para a família. Forma o caráter dos filhos. O pai é aquele que dá educação para os filhos. E formação e destino para o filho. Ser pai não é apenas uma função, mas me trouxe, aquela pessoa que me trouxe ao mundo.
ser pai não é somente uma função, mas aquela pessoa que me trouxe ao mundo. Eu fui criado desde do neném pela minha mãe. Não por isso que ele se tornou pai, ou ela se tornou pai. Quando me refiro, antes de tudo, comentando aqui, que pai aquele não é somente aquele que dá função, não é, não. Porque eu estava escutando hoje uma definição de um pai, acho que foi na televisão, ou foi em vídeo, que pai não é aquele que gera, mas aquele que cuida. Essa é a definição da sociedade. Essa é a definição do mundo. Eu ouço esse tipo de definição, mas eu não aceito, não concordo plenamente nessa decisão. Ou melhor, nessa definição. O pai, então, aquele que concebeu ou aquele que gerou, não é pai. A pai é apenas aquele que cuida. Não estou de acordo plenamente, 100% com essa definição. Não sou. Porque essa definição está um pouquinho equivocada. Por que está equivocada? Eu vou te levar para uma pequena reflexão na palavra de Deus. Quem era o pai de Jesus? José ou Pai Celestial? Quem? Era José o carpinteiro ou Pai Celestial? É o Pai Celestial. Veja em Lucas capítulo 2, versículo 48 e 49. Certa vez Maria e José perderam Jesus quando foram numa festa lá em Jerusalém. E eles voltaram para casa. Para voltar para casa, cadê Jesus? Ficou onde? Começaram a procurar ele para cá e para cá, para cá e para lá, para cá e para lá. E aí foram para o templo. Quando chegaram no templo, encontraram a Jesus. No versículo 48, Lucas capítulo 2. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Respondeu Jesus: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu... De quê? José, carpinteiro. Quem cuidou de Jesus? Quem é? José. Jesus era quem? É Deus. Não é porque o padrasto ou aquela pessoa que cuidou de você, esse é seu pai, não. O meu pai é aquele que lançou semente no útero da minha mãe. Por isso estou aqui. Eu fui criado pelo meu pai? Não. Pelo fato de não ter sido criado pelo meu pai, isso não nega a paternidade dele na minha vida. Não vi, não conheci, mas só a semente do meu pai aqui, vivo. Eu preciso ser grato a ele. Eu não tenho que ter mágoa para o meu pai. Porque morreu logo depois do meu nascimento. Porque não vi a cara dele. Isso não pode mudar a minha essência. Porque não tinha que ver, não vi o meu pai. Quem criou Jesus é José. Mas na hora que ele reconhece a sua paternidade, da onde que ele fala? Meu pai está lá. Obrigado, José. Gratidão a José. Pegar um filho e cuidar dele, eu não me torno pai, porque ele não sai de mim. O pai é aquele que lança semente, e a semente brota na mulher. Esse é o pai. Viu o pai? Não vi. Não conheci, mas o meu pai existe. Esse é o pai que deve homenagem. Já vi ele? Não, nunca vi ele, mas eu preciso homenagear ele. Porque existe algum lugar aí. Morreu. Mesmo assim,
glória a Deus por ele existir. Porque se ele existir um dia também, eu estou aqui, por causa dele. Eu preciso agradecer a ele. Ser grato a ele, respeitar. Talvez eu não o vejo mais, mas preciso dar honra e glória a Deus acima de tudo, mas preciso, muitas vezes, homenagear meu pai. Porque se não fosse, eu não sairia aqui. Eu não sairia aqui. A ideia de dar dinheiro para você se tornar pai, ou aquele que cuida, aquele que dá comida, aquele que dá roupa, aquele que dá sustento, esse que é o pai, aquele que trouxe no mundo, só no mundo, não é pai. Não é bíblico esse pensamento, não é bíblico. Por quê? Ao exemplo de Jesus, ao ser tentado no deserto, esse texto que eu sinto muito, apaixonado por esse texto por causa dos ensinamentos que ele me revela. Jesus, quando foi tentado no deserto, o diabo ofereceu a ele o quê? Sustento. Jesus estava com fome. O diabo apareceu para ele lá no deserto. O que o diabo ofereceu para Jesus? Sustento. Jesus, vou te dar sustento. Vou te dar de comer. Transforma esse pão, de pedra em pão. Vou te sustentar tudo que você precisar aqui no deserto. Mas qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Mas não só de pão viverá, mas do quê? Pai. Então muitas pessoas nós estamos invertendo essa questão que o meu pai não é aquele de onde eu saí, aquele que lançou semente para trazer a minha pessoa no mundo. Mas o meu pai é aquele que me deu terno, aquele que me deu sapato, aquele que me deu estudo, aquele... Não inverte. Aquele pode ter te ajudado, mas ser pai, na sua essência, não é pai. A minha mãe, que tem também essa questão essa ideia de pensamento, de que não é a mulher que se torna pai, porque ela que lutou, ela que cuidou, ela que esforçou, ela se tornou pai. Pai é pai, pai é homem, macho, esse é o pai. O pensamento do mundo hoje que é porque a mulher agora é a mesma coisa com o homem, se esforçou, trabalhou e cuidou dos filhos, ele é o pai, ela é o pai. Não é pai. Desde a minha infância, como neném, meu pai morreu. A minha mãe, ela é guerreira, lutou. Doente, cuidou de mim. Pagou os meus estudos. Sempre estudei nas escolas de internação. Sempre. Ela pagava. Todo dia eu arrumava dinheiro na roça. Vender batata, vender mandioca, milho. Vendia, elas criavam, semear e colher milho, mandioca, batata e amendoim. Vendia, pagava as minhas mensalidades. Antes de morrer, deixei um terreno, uma casa. Ele morreu. Ela morreu, perdão. Vou chamar ela do meu pai? Ela não é meu pai. A minha mãe. Ela sempre foi a minha mãe. Deus deu a ela condições, recursos, força para cuidar de mim, cuidar de nós. Mas eu não posso substituir o meu pai pela minha mãe. Meu pai é meu pai. A minha mãe é minha mãe. Se você quer trocar essa bola aí, que hoje está na moda, querer trocar o pai para a mãe para o pai, isso é com você. Na minha essência, meu pai sempre vai ser meu pai e a minha mãe sempre será minha mãe. Nenhum deles vai ser substituído por outro, não. Antes de nós conseguirmos chamar de Deus Pai, o pai do meu filho, o filho do meu pai, nós precisamos sim tomar alguma decisão. Qual é a decisão, pastor?
texto de Malaquias. Coloquei aqui. Texto de Malaquias, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Malaquias, capítulo 4. Acho que não coloquei aqui, acabei. Esqueci. Malaquias, capítulo 4. Malaquias. Esqueci o versículo 6. Malaquias 4, versículo 6. Se queremos sim chamar Deus Pai, em primeiro lugar, precisamos converter o nosso coração. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você percebe que essa questão, esse embrulho, essa crise do pai e filho, filho com pais, causa uma maldição na terra? Por isso que nós temos essa geração completamente opressa, sem educação, sem valores. Por quê? Por causa dessa questão de coração que está contaminado. Versículo 6, repito: Deus converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Repita comigo: Deus converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus quer arrependimento. Parar com essa mágoa para o seu pai. Para com essas lembranças dramáticas para o seu pai. Perdoa seu pai. Ama ele. Pai, perdoa seu filho. Ama ele. Perdoa sua filha. Ama ela. Para com essa mágoa pela sua filha, pelo seu filho, porque nunca foi obediente, porque você foi maltratado, porque você o tempo todo fica brigando com o filho, com a filha, o tempo todo. Perdoa ele. Isso vai evitar a maldição. Senão você nunca vai chamar de Deus de pai. Enquanto você estiver com o coração duro, entristecido pelo seu pai, nunca vai chamar de Deus como seu pai. Nós precisamos, quando Deus chamar você de pai, ou melhor, de filho, Romanos capítulo 8, versículo 15. Quando o filho volta a chamar pai do pai, Romanos 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Chamamos o quê? Essa expressão tem muito a ver com aquele elogio que a gente fala. Paizinho, papai, meu pai, ou é meu paizinho. É uma relação de afeto. Deus nos adotou, nós não somos mais órfãos. Deus me adotou. Você não é mais órfão. Fala para você, irmã, você não é mais órfão. Você foi adotado pelo Senhor. Você pode chamá-lo de pai. Salmo 68, versículo 5 diz: Deus, ele é pai de órfãos e juiz de viúvas, e Deus no seu lugar santo. Ele é pai dos órfãos. Então você não está largado, não está abandonado como filho. Mesmo que seu pai carnal, biológico, te abandonou, mas há um pai que te ama. Você foi adotado por esse pai, em nome de Jesus Cristo. Só quando você reconhecer, sim, pode aplaudir. Quando você reconhecer, que o Deus é meu pai, quem Deus ele é? Quem Deus ele é? Pai de quê? Você repita comigo: Deus é meu pai. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez.
Deus é o meu Pai. Quando você reconhece que Ele é o seu Pai, a partir daí você pode chamá-lo de Pai. Aí você vê a oração que Jesus ensinou, Mateus capítulo 6, versículo 9, a oração que você conhece. Você fará com essa oração com muita propriedade, muita leveza. Essa oração diz: Pai nosso que estás no céu. Pai de quê? Pai nosso. Esse pai tem muitos irmãos, melhor, tem muitos filhos. Se é Pai nosso, então não é só exclusividade minha. Pai meu, pai dela, pai dele, o pai dele. Por isso que nós somos irmãos. Pai nosso que está nos céus. Vamos orar, vamos fazer essa oração aqui, vamos ler essa oração. Pai nosso que está nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoados os nossos devedores, e não nos deixa entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Amém. Pai nosso. E esse Pai que nos ensina a ter uma vida de santidade, esse Pai que nos ensina que podemos invocar o reino dele para vivermos a vontade dele todos os dias, esse Pai que não deixa faltar o pão de cada dia, para mim e para você, porque ele cuida de você. Com ele que nós aprendemos a perdoar a todos. É com Ele. Ele que nos livra das tentações. Esse é por isso que nós podemos chamá-lo de Pai. Vamos colocar em pé para a gente orar. Eu quero chamar aqui, pedir alguns diáconos, por favor, para vir aqui me ajudar. Uns 4, uns 6. Pode ser 6 diáconos. 6 até 7. Vamos lá, 7 melhor. Número perfeito. 7 diáconos aqui, por favor, vem aqui me ajudar um pouco. Isso, por favor. Vem aqui, por favor. Olha para lá. Você tem 4? Tem mais? O diácono veio na igreja hoje, porque se foram visitar os pais no cemitério. Ah, tem mais aqui. Os 4, 6. Falta um. Dá um pouco de distância aqui. Uma distância. Entre vocês. Tá. A gente quer orar. Por sorte que o seu pai não está aqui. Como também o meu não está aqui presente. Feche os olhos para a gente orar. E o desafio que eu quero trazer para você aqui nessa noite é a imagem que você carrega do seu pai na sua vida. O pai que você não quer lembrar, porque ele foi muito maldoso para você, para sua família. O pai que traiu a família. O pai que era muito grosso para você, ou é ainda. Talvez não está aqui na igreja, não está aqui presente. Talvez o pai que partiu, sem poder te dar um abraço de amor e carinho. Esses irmãos aqui que estão aqui na frente, não é coincidência, mas todo mundo é pai aqui. Eles estão representando aqui o seu pai, a quem você virá aqui na frente, para dar um abraço para o seu pai. Homenagear o seu pai. Enquanto a gente vai aqui, vamos cantar, adorar o Senhor. Só poder dizer aqui,
Dá abraço para seu pai. Ele não está aqui ou está aqui. Vem aqui, abraça ele. Perdoa ele. Se você também como filho, perdoa o seu filho que está aqui presente. Em nome de Jesus. Não tenha medo de chamar Deus Pai. Ele te ama. Ele nos ama. Ele se importa com você. Enquanto eu estiver orando aqui, se você quiser vir, pode vir aqui. Pode vir aqui, ó. Os irmãos aqui vão receber, vão te dar abraço como pai. Esse pai que você não quer se lembrar, mas mesmo assim você ama ele. Você ama o seu pai, precisa amar o seu pai. Perdoa o seu pai, no nome de Jesus Cristo. Enquanto a gente vai adorar o Senhor aqui, tira aquela mágoa,